E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Cíntia. E nós vamos agora resolver o problema 11 do capítulo 2 do Halliday, tá, pessoal? Capítulo de movimento unidimensional, beleza? Bom, você tem que dirigir em uma via expressa para se candidatar a um emprego em outra cidade que fica a 300 quilômetros de distância. Então, aí o deslocamento de 300 quilômetros, né, precisa ser realizado. A entrevista foi marcada para as 11h15. Você planeja dirigir a 100 km por hora e parte às 8 horas para ter algum tempo de sobra. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular aqui a questão do tempo, né? Você vai partir às 8 para chegar às 11h15, considerando aí alguma sobra. Mas o intervalo de tempo total que você tem é de 8, 9, 10, 11, 3 horas e 15 minutos aí para viajar, certo? E você planeja viajar aí a 100 km por hora. Observe que se você de fato viajar a 100 km por hora, você chega um pouquinho mais cedo, tá? Chega um pouquinho mais cedo. Quem tiver curiosidade faz o cálculo aí. Chega 15 minutos mais cedo, né? Bom, o que acontece é o seguinte, você dirige a velocidade planejada durante os 100 primeiros quilômetros, mas aí em seguida, um trecho em obras o obriga a reduzir a velocidade para 40 km por hora por 40 km. Ou seja, você vai passar um trecho de lentidão aí de 40 km viajando a 40 km por hora. Aí a pergunta é, qual é a menor velocidade que você deve manter no resto da viagem para chegar a tempo? O que acontece? Você tinha feito seus cálculos, você tinha se programado para viajar a 100 km por hora, perdão. Só que aí você viajou a 100 km por hora no primeiro trecho, nos primeiros 100 quilômetros, e depois deu ruim. Depois você encontrou um trecho mais lento, estava em obras, você passou 40 quilômetros ali viajando com uma velocidade bem menor do que a planejada, velocidade de 40 quilômetros por hora. O que você vai fazer? Acabou o trecho em obra, você vai sentar o pé no acelerador para recuperar o tempo perdido. A pergunta é qual a menor velocidade, você tem que viajar no mínimo com que velocidade para que você não perca a hora da sua entrevista. Essa é a questão. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos analisar aqui os trechos. Tá? Vamos fazer assim, ó, o primeiro trecho. O primeiro trecho é aquele em que tudo estava dando certo. Você percorreu ali uma distância, vou chamar de Δx1 a distância, ó, o primeiro trecho eu vou utilizar o subíndice 1, tá? Distânciazinha, deslocamentozinho ali de 100 km, com a velocidadezinha programada, que era de 100 km por hora. Né? Já no segundo trecho, foi o trecho chato, né? Segundo trecho. Foi aquele trecho que você passou 40 quilômetros, ó, deslocamento de 40 quilômetros, devagarinho, a 40 quilômetros por hora. Esse foi o segundo trecho. E aí o terceiro trecho é o trecho em que você vai ter que recuperar o tempo perdido. No terceiro trecho, você ainda vai ter uma distância. Ó, vamos calcular aqui, não está explícito, mas a gente consegue calcular. Se no primeiro trecho foram 100 quilômetros e no segundo foram 40, ou seja, ao final do segundo trecho, você já terá percorrido uma distância de 140 quilômetros. Faltando, então, 160 para você chegar nos 300 total. Então, o nosso ΔX3 são 160 quilômetros, certo? A pergunta é com que velocidade você vai percorrer esses últimos 160 quilômetros para que você chegue na hora lá na sua entrevista. Estou corrigindo aqui, ficou feio pra caramba, não vai ficar bonito agora. Pronto. E aí, vamos lá, né? O que a gente faz aqui? Primeira coisa, para eu calcular essa velocidade que precisa ser desenvolvida no último trecho, eu preciso saber quanto tempo eu tenho. Para saber quanto tempo eu ainda tenho no terceiro trecho, vamos calcular o tempo transcorrido nos dois primeiros trechos. Isso é muito fácil de fazer, já que eu tenho as velocidades e os deslocamentos, né, dos dois primeiros trechos. Ora, se V é ΔX sobre ΔT, eu só posso escrever isso aqui porque V é constante, tá, gente? Então, V1 é ΔX1 sobre ΔT1.
Então, o tempo transcorrido aí no primeiro trecho é delta x1 sobre v1. Eu inverti a posição aqui dos extremos, tá? Pode fazer isso? Pode demais. Ok? Bom, e aí, dessa maneira, eu consigo calcular tranquilo aqui que delta T1 é igual a delta x1, que foram 100 quilômetros, né? Dividido pela velocidade 1 aí, que é de 100 quilômetros por hora. Isso aqui está me dando aqui um tempo de 1 hora. Então, você gastou 1 hora no primeiro trecho. 100 quilômetros, não precisava nem ter calculado. Quem fez de cabeça, show! Bom, no segundo trecho, seguindo o mesmo raciocínio, sem fazer todo esse passo a passo novamente, eu sei que o meu delta T2 vai ser o meu delta X2 sobre V2. Então, delta T2 é igual a 40 sobre 40. Vou nem colocar as unidades. Aqui eu coloquei, não. Esse hora aqui está no denominador do denominador. Sobe, inverte, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ele vai lá para o numerador. Aqui acontece a mesma coisa. Isso aqui não, é 1 hora também. Então, você já gastou 1 hora no primeiro trecho e 1 hora no segundo trecho. Você poderia ter feito essa continha de cabeça, tá, gente? Tranquilamente. Então, quanto tempo me resta para o terceiro trecho? Ora, lembrando que eu tinha... Quanto tempo eu tinha? Se eu sair às 8 da manhã e tinha que chegar às 11h15, eu tinha 3 horas e 15 minutos. Vou passar isso aqui para a hora, porque a gente está o tempo todo trabalhando com quilômetro por hora e quilômetro, né? Isso aqui é igual a 3,25 horas, né, gente? Porque 15 minutos é igual a 0,25 horas. Deu uma piscadinha na tela aí, né? Bom, então se eu já gastei 1 hora no primeiro trecho e 1 hora no segundo, me restam, né? 1,25 hora, ok? E aí a velocidade desenvolvida, então, no terceiro trecho deverá ser de delta x3 sobre delta t3, né? Aqui eu estou no limite, né? No limite. Se eu tivesse mais tempo, eu poderia desenvolver uma velocidade maior, mas esse é o único tempo que eu tenho. Então, eu tenho que ir com uma velocidade de, no mínimo, 160 dividido por 1,25. Essa é a velocidade mínima que precisa ser desenvolvida. Segundo a minha calculadora, 160 dividido por 1,25 é igual a 128 quilômetros por hora. Ou seja, tem que dar uma carreirinha a mais, né? Tem que dar uma esticadinha para compensar. Era para ter sido sempre a 100. Como você perdeu um tempinho aqui no segundo trecho, ó, você tem que recuperar no último trecho. E esse foi o problema número 11, pessoal, do capítulo 2. E podem dar uma olhadinha aí para mais problemas, tá? Dá uma fuçada aí no canal, o que vocês acham? Um abraço, um beijão e até a próxima.